Paz, Igreja de Deus. Quantos estão felizes com o nosso Deus Todo-Poderoso? Levanta sua mão direita assim e diga assim: Deus, nesta noite eu abro o meu coração para que a sua palavra faça morada. Amém, igreja? Vou deixar com a igreja nesta noite para a meditação o Salmo 150. Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o com o som de trombeta, louvai-o com o saltério e a harpa, louvai-o com o tamborim e a dança, louvai-o com instrumentos de cordas e com órgãos, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Amém, igreja? Diga comigo assim: tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Olha para quem está do seu lado e fala assim: vamos louvar o Todo-Poderoso. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, adore a ele, igreja, adore, adore. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Adore a ele, igreja. A tua igreja te adora. Solta a sua voz e adore ao Todo-Poderoso. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia. Adore a ele, igreja. Adore, solta a sua voz e adore ao Todo-Poderoso. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Solta a sua voz e adore ao Todo-Poderoso. Teu reino é sempre eterno,
firmado em misericórdia. Justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Adore, adore, adore. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. 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 Uma salva de palmas ao Deus vivo, ao Deus Todo-Poderoso. Quem crê que o Espírito Santo de Deus está presente neste lugar? Esse amém pode ser melhor. Quem crê que o Espírito Santo de Deus está presente? Então fecha os teus olhos. Coloque tua mão no coração. E vamos continuar na presença dele. Ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio, séculos dos séculos, ao que está sentado, ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o poderoso Deus. Solta sua voz, solta sua voz. Poderoso Deus, Ele é poderoso sim, meu irmão. Poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Tu és poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o seja a honra, seja a honra. Adore a Ele, solta a sua voz e adore ao Espírito Santo. Seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, Tu és poderoso sim, Senhor.
Deus, Tu é maior como do que qualquer problema, Senhor. Poderoso Deus, minha alma anseia por Ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia. Esse mesmo Deus fez abrir o mar. Então o seu problema é muito pequeno diante desse Deus maravilhoso. Esse Deus fez muitos milagres. E você sabe o quanto de milagre Ele já fez. Você conhece esse Deus. Então você sabe que o seu problema diante desse Deus tão grande é muito pequeno, meu irmão. Então você pode cantar nesta noite, poderoso Deus. E enquanto você louva, eu tenho certeza que os anjos já estão preparando na sua casa a sua vitória. Poderoso Deus, solta sua voz e adore a Ele, vai. Eu quero ouvir a voz da igreja adorando ao Todo-Poderoso. Minha alma anseia por Ti, poderoso Deus, poderoso Deus, Tu és poderoso, nós cremos, Senhor. Poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por Ti. Bem baixinho agora, bem baixinho, toda a igreja, vai. Poderoso Deus, sinta a presença do Espírito Santo de Deus neste lugar. Poderoso Deus, mais uma vez, vai igreja. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por Ti. Toda igreja bem alto, solta sua voz agora, vai. Poderoso Deus, aleluia, Senhor. Poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por Ti. Poderoso Deus, Tu és poderoso, sim, ó Deus. Poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por Ti. Tu és poderoso, sim, Senhor. Neste momento podemos sentir a presença do Espírito Santo de Deus neste lugar. E eu tenho certeza que se você for tocado nesta noite, você vai sair daqui diferente. Poderoso Deus,
poderoso Deus, minha alma anseia por ti, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. querido Senhor Deus, louvado seja teu nome, louvado seja teu nome para todo sempre. Queremos te engrandecer, te exaltar, oferecer ao Senhor o nosso louvor, nossa adoração. Queremos mais uma vez nos render diante de ti, entregar todo o nosso ser, toda a nossa vida em tuas mãos. Te entregamos a nossa vida, porque sabemos que o Senhor é um Deus de amor. O teu amor é incomparável, indescritível, inesgotável é o seu amor por nós. Essa é a grande revelação das nossas vidas. A palavra diz, para que vocês possam conhecer qual é a altura, a profundidade, a largura e o comprimento do amor de Deus. É o que sabemos e reconhecemos, que Tu és um Deus de amor, de graça e de misericórdia. E hoje sabemos que o Teu poder age em favor daqueles que confiam em Ti, aqueles que lhe temem. Então hoje, Senhor, mais uma vez, alcança as nossas vidas, trabalha mais uma vez dentro de nós, que possamos ser alcançados pelo Teu poder, pelo Teu toque, pela Tua palavra. Somos abençoados por estarmos em Tua presença, e nenhum de nós sai da mesma forma quando chegamos diante de Ti. Ao Senhor seja a honra e a glória para todos sempre, para a glória de Jesus, Teu Filho. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Aplauda forte ao Senhor. Aplauda forte ao poderoso. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Graça e paz, igreja linda do Senhor. Quantos são felizes na casa de Deus? Diga amém. Glória a Jesus. Pode assentar. Que bom que estamos juntos nessa noite, para a glória de Deus, e podemos desfrutar desta presença maravilhosa. Aleluia. Quero convidar você a ir comigo na Escritura Sagrada. Ok. Quero convidar, por favor, você ir comigo no livro de Provérbios, Provérbios capítulo 13, verso de número 12. Repetindo, livro de Provérbios, capítulo 13, verso de número 12. Quem encontrou, diga glória a Deus. Quem está comigo, diga aleluia. Amém. A Bíblia diz assim, eu estou lendo na Nova Versão Transformadora. O texto das Escrituras Sagradas nos ensina assim: a esperança adiada faz o coração ficar doente, mas o sonho realizado é árvore de vida. Vou repetir. A esperança adiada faz o coração ficar o quê? Doente, mas o sonho realizado é o quê, igreja? Árvore de vida. Aleluia. Alguém pode dizer glória a Deus? Amém. Então, queridos, hoje eu quero trazer uma mensagem para vocês aqui, que o Senhor colocou em meu coração. Uma mensagem simples, mas que com certeza vai abençoar o nosso coração. E aqui eu quero fechar este ciclo
de mensagem que estamos falando acerca da alma. E como vocês já aprenderam até aqui, ministrando sobre este tema, vocês já entenderam que quando a Bíblia fala sobre coração sempre fala da parte mais profunda do homem, fala do seu interior, e a palavra coração nunca na Bíblia se refere somente ao espírito, mas de forma intercambiável, às vezes fala também da alma. Fala também de quê? Da alma. Ok? E a Bíblia está dizendo aqui, nesse texto, que é possível um coração adoecer. Diga comigo, é possível um coração adoecer. E a palavra aqui em hebraico usada para adoecer é a mesma utilizada para se tornar fraco ou perder o vigor e a força. Então o texto está dizendo aqui que um coração que está adoecido é um coração que perdeu a força, o vigor. Por isso ele faz o paralelo dizendo que quando alguém realiza o sonho, ou o sonho é realizado, aquilo é árvore de vida. E a palavra utilizada aqui para vida no original traz a ideia de uma coisa verde, viçosa, cheia de vida, de força, de vigor. Como estou entendendo até aqui, diga amém. Então, se de um lado o coração adoecido é um coração que perdeu a força, o vigor, não está mais viçoso, por um outro lado, aquele que realiza o sonho tem a árvore de vida, que daqui a pouco eu vou falar mais para você, ou ele desfruta da árvore de vida. Ok, baseado então aqui nesse texto de Provérbios, capítulo 13, verso 12, o que eu estou aprendendo é que o coração adoece pela quebra de expectativa. Diga comigo, o coração adoece pela quebra da expectativa. Só falando um pouco sobre expectativa, vocês já entenderam até aqui, nas mensagens, que quando eu tenho uma expectativa do bem, isso é esperança. Quando eu tenho a expectativa do mal, isto é medo. A Bíblia está dizendo que quando eu espero o bem, ou espero algo e isso não acontece, isto adoece o meu coração. Ou, baseado nos ensinos até aqui, falando que o coração interior do homem, estamos falando que adoece a alma da pessoa. Então alguém pode estar doente da alma, ou doente em sua alma, porque ele tinha expectativa que algo se realizasse e não aconteceu. E qual é o nome da doença da alma pela quebra da expectativa? O nome dessa doença é frustração. Qual é o nome dessa doença? Frustração. Lembrando que eu estou falando de uma doença física, eu estou falando de algo da alma. A Bíblia diz que aquele que não vê o seu desejo cumprido, o coração dele adoece. Mas aquele que vê o seu sonho realizado é árvore de vida. Um coração pode ficar doente e o coração é o interior do homem. De forma intercambiável, a Bíblia usa a palavra coração para se referir ao espírito e à alma do homem. Não estamos falando de uma doença física, mas de uma doença de alma. E essa doença de alma, que é a quebra da expectativa, chama-se frustração. Qual é o nome? Ok. Se vocês gostam de anotar, a frustração é o sentimento de impotência quando algo que era esperado não acontece. Vou repetir. A frustração é o sentimento de impotência quando algo que era esperado não acontece, ou o desejo não satisfeito. Quando você entender até aqui, diga amém. Ok. Um coração frustrado pode manifestar 4 sintomas. Ok? Vocês estão anotando? Anota. Então, um coração frustrado pode manifestar 4 sintomas. O primeiro deles é a tristeza. Qual o primeiro? Tristeza. Ok. A tristeza é o primeiro sentimento ou o primeiro sintoma que pode manifestar um coração frustrado. O segundo é o desânimo. Qual é o segundo? Desânimo. O quarto, raiva. Qual é o quarto?
Ou terceiro, pulei da... Perdão, gente. Terceiro, eu estou empolgado. Terceiro, raiva. Terceiro, raiva. Daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre ele. E o quarto, recalque. Então, vou repetindo, na sequência dos sintomas. O primeiro sintoma da frustração é a tristeza. O segundo, em sequência, é o desânimo. O terceiro, sim, agora terceiro, é a raiva. E o último, o recalque. Então, quando alguém tem a quebra da sua expectativa ou o desejo não realizado, o primeiro sentimento, óbvio que a pessoa fica triste. Haverá tristeza em seu coração. É por isso que a Bíblia diz que aquele que tem um sonho realizado, ele tem árvore de vida. Porque significa que um dos frutos que a pessoa vai desfrutar é a alegria. Mas daqui a pouco eu falo sobre outro ponto. O inverso disso é a tristeza. Ela vai se abater. É por isso que o sentimento em sequência é o desânimo. Normalmente a pessoa frustrada, ela pode chegar em um estágio em que ela pode perder a esperança e não querer realizar mais nada. Por causa de uma frustração, ela acaba entrando em um estado de desesperança, de desânimo tal, que ela não busca alcançar mais outras coisas em sua vida. É por isso que todo problema de alma é sério, porque ele pode nos encarcerar internamente. Não há um cárcere aqui fora, não há prisão aqui fora, mas estamos presos por um cárcere interior. É por isso que Deus está trazendo ministrações sobre a alma, porque às vezes estamos sendo impedidos de receber aquilo que Deus deseja, não necessariamente porque nos falta promessas de Deus, mas nos falta uma alma livre para nos movermos nestas promessas. Diga assim comigo: Deus tem promessas para a minha vida. Ok? Deus tem promessas para as nossas vidas, mas às vezes nós precisamos entender que o que Deus deseja fazer em nossa vida depende também daquilo que daquilo que vamos apresentar para Ele, ou como vamos nos apresentar para Ele. E se nos apresentamos para Deus encarcerados em um estado de desânimo, então nós não vamos dar o próximo passo, que é o passo da fé. Então, em sequência, vai existir no coração da pessoa raiva. Vai existir o quê? Já falei isso aqui em outras ministrações. Nós não sabemos lidar muito bem com a raiva. Primeiro porque achamos que de cara a raiva é um pecado. A Bíblia diz que não necessariamente de cara a raiva é um pecado. A raiva faz parte das emoções humanas, mas precisamos aprender a lidar com ela, porque o que acontece é que direcionamos às vezes a nossa raiva para o lugar errado. E quando uma pessoa ela chega nesse estado de desânimo, ela começa a pegar essa raiva que ela está sentindo e ela desloca para as coisas que estão fora do controle dela. Normalmente, ela desloca essa raiva para a vida. Então ela diz assim: nada na minha vida dá certo mesmo. Então ela fica com raiva de Deus, raiva do destino, raiva das pessoas. Porque ela acha que todas as coisas fora dela estão conspirando para as coisas não darem certo. Volto a dizer, a raiva em si não é um problema, mas a questão toda é como nós não lidamos com ela. Mas o que acontece quando a pessoa começa a ter esta raiva das coisas que ela não tem controle, porque estão fora dela? Como eu disse, às vezes a pessoa tem raiva de Deus, ela se queixa, ela acha que Deus não é bom com ela se queixa das pessoas, se queixa da vida, ela acha que tudo conspira contra ela. A tendência das pessoas, por não saber lidar com a raiva, é jogar a raiva para o porão das suas almas. E quando elas fazem isso, elas criam algo chamado recalque. Elas criam o quê? Recalque. E eu fiz uma anotação aqui que eu quero ler para vocês. O recalque é a repressão dos sentimentos. Eu gasto muita energia para manter todas as coisas longe do meu estado de consciência. Então, por isso que eu jogo no porão da minha alma, eu jogo lá no meu inconsciente.
e gasto energia terrível para eu não permitir que essas coisas venham para a superfície do meu consciente. E aí eu me torno uma pessoa recalcada. Alguém já ouviu falar disso? Ah, fulana é recalcada. Fulano é recalcado. Já ouviu falar disso ou não? O que é o recalque? O recalque é isso, a pessoa não soube lidar com o sentimento, então ela jogou para o porão da alma dela. E a pessoa manifesta o recalque dela, ela manifesta o recalque dela com algumas palavras de frustração ou de inveja. Conseguiu entender até aqui? Então, pessoas que falam o tempo todo de frustração ou na sua própria vida ou de inveja, elas na verdade estão lidando com um problema na alma delas de recalque, porque não souberam lidar com algum sentimento lá atrás. Quando você está entendendo aqui, diga amém. Ok. Por eu começar a mensagem assim, parece que o meu foco está na parte negativa do problema. Mas eu quero mostrar para vocês, abrindo a mensagem, mostrando o lado negativo, é para percebermos que algumas coisas que Deus quer fazer na nossa vida, o problema não está com Deus ou com a palavra dele. São coisas que nós precisamos vencer. Todos nós, a começar de mim, todos nós temos uma alma. Alguém pode dizer amém? Amém? Todos nós temos uma alma. E a nossa alma, ela precisa ser trabalhada por Deus. Lembre-se, o que nasceu de novo não foi sua alma. O que nasceu de novo foi seu espírito. Ele foi recriado em Deus. O seu espírito está pronto para se relacionar com Deus e receber todas as coisas de Deus e discernir as coisas de Deus. Você nasceu de novo para poder ter a vida de Deus em você. O Espírito Santo está nessa sua nova vida. Está fraco. O Espírito Santo está nessa sua nova vida. Mas a Bíblia diz que a minha alma, ou a minha mente, ela precisa ser renovada. Ela precisa ser o quê? Renovada. Eu preciso deixar que novos pensamentos sejam construídos a partir da palavra. Então escute bem, gente. Então, uma pessoa que ela tem esse sentimento de frustração, pela quebra da expectativa, pela quebra daquilo que ela espera acontecer, ela pode manifestar esses 3 sintomas: tristeza, desânimo, raiva e o recalque, que é a repressão dos sentimentos. E que esse recalque pode se manifestar, como eu disse, por palavras, porque lembre-se, as nossas palavras, elas revelam o que está em nosso coração. A Bíblia diz, a boca fala do que o coração está o quê? Cheio. Então, ainda que ela jogou para o porão da sua alma, ainda que ela jogou para o seu inconsciente, ela não quer deixar que isso se manifeste, o recalque vai se manifestar de alguma maneira. Ou com palavras de amargura. Eu me lembro que das mensagens que eu trouxe para vocês aqui, eu falei, por exemplo, da sogra de Ruth, Noemi. Lembram-se que quando Noemi voltou para casa, ela disse assim: não me chamem mais de Noemi, me chame de quê? De Mara, que quer dizer amarga. Quem disse isso não foi uma pessoa de fora, que disse, Noemi agora está diferente, Noemi está amarga. Não, ela mesmo disse o que estava acontecendo. Ela estava mostrando o que existia dentro dela. Toda a amargura dela foi manifestada em uma única palavra. Toda a dor que estava jogada dentro ou segurando dentro do coração dela, ou abraçado pelo coração dela, foi manifesto pelas suas palavras. Nós manifestamos nossos sentimentos e às vezes não observamos. Às vezes nós estamos soltando coisas e não percebemos que aquilo que nós soltamos são indícios de que algo está errado com o nosso interior. Quando você está entendendo até aqui, diga amém. Escute. Nada que nós falamos vem do limbo, vem do vazio. Vem do nosso coração. Quando você está entendendo isso, diga amém. Quando alguém diz assim, poxa, eu não sou amado por ninguém. De onde está vindo isso? Está vindo isso de onde? Do coração. Faz sentido para você ou não? Quando alguém diz assim, Deus não se importa comigo, está vindo aonde? Coração. Está vindo do limbo, gente. Está vindo... eu não tenho sorte nessa vida. Alguém alguém dizer assim? Eu não dou sorte nessa vida. Alguém já ouviu falar isso ou não? Capaz de dizer, eu não dou sorte. De onde que vem isso? Vem de que lugar? Do coração.
Mesmo que a gente jogue as coisas no porão da nossa alma, as nossas... Eu vi gente ali pulando a cadeira. Foi bom que quem estava dormindo acordou. Ok, vamos lá. Voltando, se você me acompanha, diga amém. Ok, voltem para cá. Então, ainda que eu jogue para o porão da minha alma, ainda que eu jogue para o lugar mais profundo, as minhas palavras, elas vão revelar o que está dentro do meu coração. Ainda que eu não quero trazer aquilo para o meu consciente, eu não quero lidar com aquilo. Porque, como eu disse, o recalque são coisas que eu reprimi dentro de mim. Eu joguei no fundo do meu coração. Não lidei bem com aquilo. Não está resolvido. Irmãos, a única forma de resolver um sentimento é reconhecer que aquele sentimento o quê? Existe. Alguém pode dizer aleluia? Ok. Por isso, como eu falei, às vezes muita coisa acontece que a gente não sabe lidar com os nossos sentimentos. E eu me incluo, todos nós temos dificuldade de lidar com os nossos sentimentos. Porque às vezes achamos que o sentimento em si, eles são pecaminosos. Eles não são pecaminosos. São só sentimentos. A questão toda é como lidamos com eles. Ok? Os sentimentos, faz até uma bobagem que eu vou dizer. Mas a própria palavra diz, sentimentos só servem para você sentir. Eles não servem para guiar a sua vida. Você não pode direcionar a sua vida pelos seus sentimentos. Ah, por que você vai tomar essa decisão? Ah, porque eu estou o quê? Sentindo. Ah, então tudo bem. Então vamos dar exemplo aqui clássico, que é casamento. Então quer dizer que quando você não estiver sentindo, você então vai abandonar seu marido e sua esposa? Porque então seu casamento está baseado no que você sente e não baseado na sua aliança, no acordo que você fez diante de Deus, com a sua palavra. Você está entendendo ou não? É igual na igreja. Às vezes você pode vir para o culto e, entre aspas, sentir Deus. Às vezes você pode vir para o culto e não sentir nada. E naquele dia você vai abandonar Cristo, vai abandonar a igreja, porque você não está sentindo nada. Vocês entendem? O sentimento não serve para guiar a nossa vida. Agora, como eu disse para vocês, apesar de eu começar com a parte negativa, a ênfase da mensagem hoje aqui não é a parte negativa, é a parte positiva. Alguém pode dizer amém? Porque o contrário da frustração é a realização. Amém. Tem pouco crente hoje aqui. O contrário da frustração é a realização. E eu acho interessante que o próprio texto diz isso. Vamos voltar para o texto. O texto diz assim, vamos lá. Ok. O próprio texto de Provérbios 13 e 12. Nós estamos no livro da sabedoria. Ok? O livro da sabedoria. A Bíblia diz, a esperança, aquilo que você aguarda, aquilo que você espera, a sua expectativa, a esperança adiada faz o coração ficar o quê? Coração, de forma intercambiável na Bíblia, às vezes fala do espírito, às vezes fala de quê? Da alma, mas sempre do interior do homem, não da bomba de sangue. A Bíblia diz, a esperança adiada faz o coração ficar doente, mas o sonho realizado é árvore de vida. Perceba que ele está dizendo, você tem um sonho, é árvore de vida. Não diz isso. O texto diz, o sonho realizado. Ok? Não está dizendo apenas, você ter um sonho é árvore de vida. A Bíblia está dizendo, o sonho realizado é árvore de vida. Está claro daqui? Diga amém. Então, o contrário da frustração é a realização, certo? Ok, por que a Bíblia usa essa expressão, é árvore de vida? Porque na cultura hebraica, a ideia de árvore é a ideia exatamente de uma coisa que você busca para encontrar fruto. Ou seja, a árvore, o papel dela ali é dar a você fruto. E no caso, aquilo que lhe nutre. Ou seja, é como se, dentro dessa imagem, dentro da cultura hebraica, a vida que está na árvore vai me nutrir por meio do seu fruto. Faz sentido para você ou não? Por isso que ele está dizendo,
que quando o sonho é realizado, ou a realização, é árvore de vida. Significa que quando eu como deste fruto, ao invés de eu ter desânimo, melhor, ao invés de eu ter tristeza, eu tenho alegria. Em vez de eu ter desânimo, eu sou animado. Eu recebo ânimo, eu recebo força, eu recebo vigor. Ou seja, há mais vida em mim quando eu realizo. Alguém pode dizer glória a Deus? Ok, então vocês percebam que as coisas aqui estão em lados opostos. E eu já preguei isso para vocês, também já ensinei sobre isso. A maneira como o provérbio foi escrito ou desenhado é exatamente para criar os contrapontos, os confrontos. Leia provérbio, você vai ver de um lado o justo e o injusto. De um lado o diligente e o preguiçoso. De um lado o sábio e o tolo, ou nécio. Sempre o conflito. A mulher sábia e a mulher tola. Faz sentido para você ou não? Aqui está existindo de um lado. Um lado é a doença e do outro lado a árvore de vida. Um adoece a vida e o outro torna a vida viçosa, vibrante. Quantos querem uma vida vibrante? Diga amém. Eu não disse quantos querem uma vida sem problemas. Jesus nunca prometeu que nós não teríamos problemas. Mas quantos querem uma vida vibrante? Diga aleluia. Ok, então vamos lá. Então qual é o contrário da frustração? Qual é o contrário da frustração? Realização. Ok, então o resultado, esse fruto desta árvore é mais ânimo, mais vigor, mais força, mais vida. Essa é a ideia de árvore. Ela me dá frutos. Eu recebo a vida que está nela. Percebam que não é minha mensagem hoje aqui, mas árvore de vida é utilizado para a sabedoria. A Bíblia diz que encontra sabedoria, encontra árvore de vida. Ou seja, tudo que a sabedoria pode me dar, que está nela, quando eu como do fruto dela, sai dela para mim. O fruto é essa ideia de um transporte. A vida que está na árvore vem para mim. O que estava nutrindo a árvore agora vai me nutrir. Faz sentido para você ou não? Ok. Então, quando você realiza, quando há uma realização, o que é transferido para você é mais vida. Alguém pode dizer aleluia? Ok. Para a gente continuar, quero fazer uma pergunta para vocês. Será que Deus deseja que tenhamos uma vida de frustração ou de realização? Qual você acha que é o desejo? O desejo de Deus. Uma vida de frustração ou uma vida de realização? Uma vida de frustrações ou realizações? Qual você pensa que é a vontade de Deus? Ok. Aí vamos ver se isso tem respaldo bíblico. Vamos caminhar. Ok. Anote o primeiro ponto aí, já que estamos sendo bem didáticos hoje com a mensagem. Ponto número 1. Vamos caminhar em textos bíblicos. Ponto número 1, anote. Aprenda como Deus trabalha. Essa é a primeira coisa para você descobrir se Deus deseja uma vida de frustração ou uma vida de realização para você, baseado unicamente nas Escrituras. Lembrando que a gente não deve criar coisas. A gente não deve criar mensagens sem respaldo bíblico. A gente precisa entender o que a palavra diz. Aprenda como Deus trabalha. Esse é o ponto número 1. Para isso, quero te convidar, vai comigo no Salmo de número 21, verso 2. Salmo de número 21, verso 2. Eu vou ler na NVT, Nova Versão Transformadora. Quem encontrou, diga aleluia. Quem está comigo, diga glória a Deus. Lembre-se, gente, para uma mensagem ter força, o respaldo dela é o quê? Palavra. Então estamos falando sobre frustração e realização. Qual será o desejo de Deus? Que eu tenha uma vida de frustração ou a vida de realização? Para isso eu preciso aprender algumas coisas. A primeira coisa que eu preciso aprender é aprender como Deus o quê? Como Deus o quê, igreja? Trabalha. Salmo 21, 2 diz: concedestes o desejo de seu coração e não negaste nada do que ele pediu. Percebam, este salmo é um salmo de Davi. Ele está falando com Deus e dizendo: Deus,
Ele está falando com Deus a seu próprio respeito. Ele diz, é como se ele estivesse dizendo assim, o Senhor concedeu todo o desejo do coração do rei. Ele está falando com Deus. O Senhor concedeu todos os desejos do coração do rei. Falando dele mesmo. Aí ele diz assim, o Senhor concedeu os desejos dele e não negastes nada do que ele pediu. Ou seja, ele está dizendo que os desejos que Deus concedeu a ele foram aqueles desejos que ele transformou em pedidos. Que ele transformou em quê? Em pedidos. Ele transformou em pedidos. Ok. Vamos para outro texto bíblico. João, capítulo 16, verso 23 e 24. Vai lá comigo. Vamos buscar respaldo na palavra. João, capítulo 16, verso 23 e verso 24. Quem está comigo, diga glória a Deus. Quem achou, diga aleluia. Olha que texto lindo. Aqui é um texto do Novo Testamento. Lemos um texto do Antigo Testamento dizendo, o Senhor não negou nada, o Senhor concedeu os desejos do rei. Não negaste nada daquilo que ele pediu. Olha o que diz João 16, 23 e 24. Diz, naquele dia não terão necessidade de me perguntar coisa alguma. Ele diz a verdade. Vocês pedirão diretamente ao Pai. Vocês o quê? Eu quero ouvir a igreja. Vocês o quê? Vocês pedirão diretamente ao Pai, e Ele lhe atenderá. Davi disse que Deus atendeu o pedido dele, sim ou não? Disse, não negastes nada do que Ele pediu. Agora olha o que a Bíblia diz. Porque pediram em meu nome. Vocês nunca pediram desse modo. Peçam em meu nome e receberão. E terão tristeza? Ok. Terão o quê? Completo. Vocês veem a diferença? Quando a Bíblia diz, quando a esperança é adiada, o coração adoece. E um dos sintomas do coração frustrado é a tristeza. Mas a Bíblia diz que aquele que pede a Deus, em nome de Jesus, deve crer que ele vai receber o pedido, porque ele pediu em o nome de Jesus, e a alegria dele será completa. Vocês entendem que estamos em polos diferentes aqui? De um lado, a frustração, a expectativa não cumprida. Aqui há tristeza, aqui há desânimo, aqui há um coração com raiva e a raiva reprimida, o recalque. Mas do lado de cá a Bíblia diz que é árvore de vida. E Jesus está dizendo que quando o seu pedido é realizado, por causa de você pedidos em seu nome, ele diz, você terá alegria completa. Diz, até agora vocês não me pediram nada. Peçam. Então, qual é a forma de Deus trabalhar? A forma de Deus trabalhar é essa. Eu preciso vocalizar a minha fé. Amém? Eu preciso dar voz à minha fé. Eu preciso dizer aquilo que eu creio. Está fraco? Eu preciso dizer aquilo que eu creio. Ainda que Deus sabe todas as coisas. Jesus disse isso. Jesus disse, seu Pai sabe de tudo que vocês precisam, antes mesmo de vocês pedirem. Meu Deus, que tremendo. Mas ainda que o meu Pai sabe de tudo, eu preciso o quê, igreja? Eu preciso o quê? Mas eu vou pedir para fazer uma tentativa. Irmãos, a gente precisa romper com algumas coisas. Ele não está dizendo você vai pedir a Deus, você vai fazer uma tentativa. Ele diz, não, peçam em meu nome e vocês o quê? Receberão. E ele diz, você não vai só receber o que você pediu. Você vai ter, na resposta à sua oração, você terá alegria o quê? Completa. É árvore de vida. É árvore de quê? Árvore de quê? Irmão, já disse para vocês. Quando eu prego essas mensagens aqui para vocês, eu não estou pregando porque eu já cheguei lá com o apóstolo Paulo.
Paulo pregava os princípios da palavra e disse, irmãos, não que eu já tenha alcançado, mas ele tomou uma decisão, e a mesma que eu tomei, ele diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, eu prossigo para o alvo, eu ainda não cheguei, mas eu estou correndo para o alvo. Irmãos, cada dia que passa eu descubro que a grande vantagem de estarmos juntos como igreja, é que como igreja, nós estamos correndo dentro do mesmo caminho e para a mesma direção. Amém? Alguém pode dizer aleluia? Então escute, irmãos. Uma vez eu ouvi uma mulher dizer isso, ela disse assim, meu Deus, deve ser errado alguém ser tão feliz assim. Para pensar quanta coisa está implicado dentro disso. Quantas implicações há de alguém dizer. Entenda, ela diz assim, deve ser errado alguém ser tão feliz. Porque ela olhava para a vida dela, ela era feliz em todos os aspectos da vida dela. Quer dizer, deve ter alguma coisa errada alguém ser feliz assim. Já disse a vocês, tem gente que quando não tem problema, cria. Tem gente que quando não tem problema, cria um problema. Tem gente que quando não tem problema, vai lá e pesca o dos outros. Para si. Entra numa guerra que nem é sua. Mas por que as pessoas, às vezes, ficam procurando coisas em sua vida para serem infelizes, para serem atormentadas? Porque elas acham que não é certo ter uma vida plena. Tem alguma coisa errada, que ela não merece. Volto a dizer, eu não estou dizendo não ter problemas. Eu estou dizendo que você pode ter uma vida plena, você ser feliz na vida que você tem. Amém? A Bíblia diz, é uma alegria faltando alguma coisa? Não, a Bíblia diz, uma alegria o quê? Completa. Uma alegria o quê? Completa. Alguém pode dizer assim, mas pastor, isso é bom demais para ser verdade. O bom é que é verdade. Quem disse isso? A própria verdade disse. Jesus é a verdade. Alguém pode dizer aleluia? Então vamos lá, gente. Então escute. A fé precisa ser vocalizada. Você precisa dar voz à sua fé. Quem crê, diz aquilo que crê. Simples assim. Se você crê em algo, você vai dizer aquilo que crê. Se você crê que Deus não somente escuta seu pedido, mas Ele atende pedidos, você vai orar em nome de Jesus para Ele. Você vai lhe fazer pedidos. Amém? Ok. Então, é a forma que Deus trabalha. Diga comigo, Deus sabe tudo, mas Ele espera que eu peça em fé. Amém? Se você está doente, Ele espera que você peça a sua cura. Se você está faltando alguém da sua casa para se converter, Ele espera que você peça aquela alma para Ele, a conversão, a salvação daquela vida, o novo nascimento, amém? Ele espera que você lhe faça pedidos. É a maneira como Ele trabalha. E lembre-se, traga isso para o nosso modelo que é Jesus, e você verá que todas as coisas que Jesus recebeu do Pai foram respostas das suas próprias orações. Alguém pode dizer aleluia? E eu vou dar um exemplo disso, que às vezes a gente acha que Deus só atende orações que fazemos ao nosso respeito. A Bíblia diz assim, que quando Pedro fez a declaração para Jesus, no dia que ele revelou o seu destino final da crucificação, ele diz assim, Pedro, você está dizendo que vai comigo até a morte, mas em verdade eu vos digo que antes que o galo cante, você me negará por 3 vezes. Aí ele diz assim, Pedro, Satanás me pediu para lhe peneirar como se você fosse trigo, mas eu intercedi por você, para que a sua fé não desfaleça. Quando tu te converteres, tu irás fortalecer os teus irmãos. Irmãos, aconteceu exatamente as duas coisas.
Pedro foi peneirado pelo diabo? Sim, mas ele não perdeu o seu chamado por causa da intercessão de Jesus. Alguém pode dizer aleluia? Alguém pode dizer glória a Deus? Diga comigo, Deus ouve a oração feita com fé. Amém? Vamos lá. Ok. Segundo ponto, anote aí, se você está anotando essa mensagem. Eu disse a vocês que era uma mensagem simples. Segundo ponto. Mas lembre-se, foi o que eu falei das parábolas. Não é porque uma coisa é simples que ela deixa de ser o quê? Profunda. Segunda coisa, será que Deus quer que eu tenha uma vida de frustração ou de realização? Segunda coisa que eu devo aprender. Aprenda o que Deus pensa a esse respeito. Anote aí. Aprenda o que Deus pensa a esse respeito. Ou, em outras palavras, igreja, o que eu estou dizendo é, descubra qual é a sua vontade. Qual é a sua o quê? Vontade. Vamos lá então, para esses textos bíblicos aqui. Vai comigo em Salmos de número 20, verso 4. Vai lá comigo. Salmo de número 20, verso 4. Salmo de número 20, verso de número 4. Você está comigo? Diga amém. Ok. Meu irmão, vocês concordam comigo que os salmos é palavra do Senhor? Ok. Olha o que diz esse salmo. Que Ele conceda os desejos do seu coração e lhe dê sucesso em todos os seus planos. Meu Deus. Eu vou dar tempo para você parar e olhar para isso aí. Ok. Que Ele conceda os desejos do seu quê? Os desejos estão aonde? Os desejos estão aonde? Coração. Ok? Você já entendeu como Deus trabalha? Você precisa pegar o desejo do seu coração e transformá-lo em uma oração, em um pedido. Aí a Bíblia diz, e Ele lhe dê sucesso em todos, não em alguns, em todos os seus planos. Amém? Agora vamos lá. Se essa palavra está aqui, é porque esta é a vontade de Deus. Você não ouviu? Esta é a vontade de Deus. Esta é a vontade de Deus. Não é a vontade do diabo. Esse é o problema. Estamos enfrentando um aniversário invisível, que ele trabalha para que as coisas não aconteçam. Porque, escute, o inimigo de Deus é o inimigo do plano, do projeto. Ele é inimigo da vontade de Deus. Ele se opõe àquilo que Deus quer. Então, esse é o desejo de Deus. O desejo de Deus é que os desejos do coração sejam atendidos e que você tenha sucesso em todos os seus planos. Alguém pode dizer aleluia? Então, já de cara, eu não preciso ficar com medo de orar e pedir a Deus que Ele me ajude a ter sucesso nos planos. Porque eu já descobri que é a vontade dEle, a palavra diz que é. Alguém pode dizer glória a Deus? Tem crente aqui hoje mesmo? Ok, vamos lá. Outro versículo bíblico. E daqui a pouco eu quero fazer uma comparação aqui com vocês. Vai comigo em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. Não é segunda, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. Se você está comigo, diga glória a Deus. Ok, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. A Bíblia diz assim, vamos ler aqui, ó. Sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês, o quê? Em Cristo Jesus. A vontade de Deus é que eu seja grato ou que eu murmure? Ok, a vontade de Deus é que eu seja grato ou que eu murmure? Grato, ok. Então significa que quando eu me movo em gratidão, eu estou fazendo a vontade de Deus. Quando eu tenho uma linguagem de gratidão a Deus, eu estou fazendo a vontade dEle. Amém? Essa semana eu estava conversando com a pastora na mesa e
Nós temos essa cultura lá em casa de comermos juntos na mesa, mesmo quando só está eu e ela em casa. Nós comemos juntos na mesa. Eu estava falando com ela essa semana, acho que foi semana que passou, na verdade. Eu falei com ela, disse: Rosane, eu estou com alegria no meu coração, porque eu vi uma mensagem de um judeu falando sobre a cultura bíblica. E esse judeu dizendo assim: é um erro quando as pessoas pedem para Deus abençoar a comida. Aí eu fiquei ouvindo ele dizer, ele disse assim: porque a própria comida, ela que é a bênção. Eu disse: meu Deus. Aí eu fiquei me lembrando, quando a gente ora em casa, eu disse: meu amor, que bom que a gente tem essa cultura aqui em casa, de quando a gente vai fazer a refeição, oramos. Eu não lembro da gente orar e dizer assim: ah, Senhor, abençoa a comida. Nós oramos assim: Senhor, obrigado por termos comida na mesa. Te agradecemos pelo pão que o Senhor nos dá hoje. E eu disse: é verdade. A própria comida já é a bênção, porque ela veio das mãos de Deus. Você tem comida em sua mesa por uma bênção divina. Ok, pode dizer aleluia? Agora escute. Se você souber agradecer a Deus pelo prato na sua mesa, não importa o quão simples aquele prato seja, então significa que você está fazendo a vontade de Deus. E uma coisa que eu aprendi é que a gratidão mantém a porta da bênção de Deus aberta para você. Os murmuradores fecham portas, irmão. Os murmuradores, aqueles que se queixam, fecham portas. As pessoas que vivem reclamando da vida, reclamando do que tem, do que não tem, elas fecham. Meu irmão, essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você seja o quê? Que nós sejamos o quê? Começar de mim, que nós sejamos o quê? Sejamos o quê? Gratos. E a Bíblia diz que sejam gratos em todas as circunstâncias. Seja grato se eu estiver comendo farofa com ovo. Seja grato se eu estiver comendo lagosta. Seja grato. Alguém pode dizer aleluia? Agora vamos lá, irmãos. Vamos fazer um link. Pegue o Salmo 20 e o Salmo 21 e conecte os dois. Os dois são salmos de Davi. Salmo 20 e o Salmo 21. Aí ele diz assim: Senhor, não negastes nada. Não, vamos ler o 20 de novo, para poder eu ser bem fiel ao que Davi disse. No 20, no verso 4, ele diz: que ele conceda os desejos do seu coração e lhe dê sucesso em todos os seus planos. Certo? Ele está dizendo o que ele deseja. Que ele conceda os desejos do seu coração e lhe dê sucesso em todos os seus planos. Diga comigo: eu recebo. Aí no Salmo 21, verso 2, ele diz o que aconteceu. Concedestes o desejo de seu coração e não negastes nada do que ele pediu. Uma coisa era o anelo, o segundo é a realização. Então escute, conecte os dois e você verá que um é a vontade e o outro é a realização da vontade. Eu preciso descobrir qual é a vontade de Deus para cada área da minha vida, para que eu possa orar de acordo com a sua vontade. E quando eu oro de acordo com a vontade, não tem como eu não receber a resposta ao meu pedido. Vou repetir. Eu não quero que você minimize o que você está ouvindo aqui. Você pega o Salmo 20 e o Salmo 21, eles estão colados, um atrás do outro. No primeiro Salmo, Davi diz: conceda o Senhor o desejo do seu coração, que ele dê sucesso em todos os seus planos. É o que eu desejo, é o que eu quero, é a minha vontade, diz o Senhor. Em outras palavras, que está escrito no Salmo. Aí Davi testemunha no capítulo 21. O Senhor fez isso. O Senhor concedeu todos os desejos e não negastes nada que eu lhe pedi. Meu Deus. Eu quero viver isso na minha vida. Eu quero viver isso na minha vida. Eu quero viver isso na minha vida. Meu Deus, alguém pode dizer aleluia? Então não minimize, não pegue essa palavra e torne ela pequena, não. Coloque a palavra no lugar devido.
Como Deus trabalha? Deus trabalha por meio da vocalização da minha fé. Ainda que Deus sabe todas as coisas, eu preciso falar, eu preciso pedir, eu preciso declarar aquilo que eu creio. Mas para que eu tenha resposta ao meu pedido, eu preciso saber o que Deus pensa a respeito. A melhor oração é aquela oração alinhada com a vontade de Deus. Amém? Então, basta eu abrir a palavra e descobrir antes de orar qual é a vontade dele. E aí eu oro pelaquela vontade. Eu oro para que se cumpra. Não, o que Jesus disse? Está escrito no teu livro tudo ao meu respeito. Uau! Está tudo escrito aqui. Neste livro está tudo escrito. Irmãos, Deus deseja que em todas as coisas você seja mais que vencedor em Cristo Jesus. Em todas as coisas, comigo, em todas as coisas. Em todas as coisas. Meu irmão, a melhor partida é essa que nós temos. Você não entra em campo para realizar o placar. Você entra em campo só para ser premiado, porque o placar já foi feito por Jesus. Amém? Não sei se você entendeu o que eu quis dizer. Você já entra em campo só para ser premiado. Quem fez o placar foi Jesus. Você já entra com o placar a seu favor. A Bíblia não diz você será. A Bíblia diz nós já somos mais que vencedores. Ele nos fez mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Mais que vencedor é porque o vencedor precisa disputar. Eu sou mais que vencedor porque eu não preciso disputar mais nada. Eu já venci nele. Alguém pode dizer aleluia? Ok. Diga comigo. A vontade de Deus é que eu seja grato. Amém? Aí aproveitando, fazendo aqui um acréscimo, um upgrade. Vocês entendem o que é upgrade, não entendem? Ok. Se realmente, quando você ora, você crê, você tem a imagem daquilo que você espera. Lembre-se, a fé, ela precisa da esperança para ela trabalhar. Porque a Bíblia diz que a fé é a convicção, é a certeza daquilo que você é o quê? Se você não está esperando nada, você não tem onde a fé trabalhar. E a Bíblia diz que a fé, ela testifica ou confirma as coisas, a realidade das coisas que são invisíveis. Então, quando você ora em fé, você precisa ter a imagem daquilo que você está orando. Amém? Você precisa ter o quê? A imagem. Ah, pastor, se eu falo algumas coisas assim que eu fico achando que isso é psicologia positiva. Isso é coisa de coach, coisa de igreja, de Bíblia. Será mesmo? Ok. O versículo que revolucionou minha vida, até hoje revoluciona, e é um dos versículos que eu mais oro, não aplicando simplesmente. Eu vou ser sincero, ali tem tanta coisa que até hoje eu oro pedindo revelação desse versículo. Que é Marcos capítulo 11, verso 23. Jesus disse, em verdade vos digo, que todo aquele que disser a este monte, levanta-te e precipita-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas acreditar naquilo que ele diz, ele terá tudo aquilo que disser. Eu oro muito por esse versículo. Ok. Vocês lembram que quando Jesus disse isso, foi quando os discípulos disseram, Jesus, olha a figueira que tu amaldiçoaste, ela o quê? Secou. Jesus não estava diante de um monte, ele estava diante de uma figueira. Então, onde estava esse monte? Este monte era uma imagem que Jesus criou. Uma imagem do obstáculo, daquilo que é intransponível, aquilo que não se move natural. Um monte não vai se mover só porque você quer. Ele está ali. Vocês estão entendendo ou não? Então, o que Jesus está ensinando? Que uma das coisas na fé, além de você falar, porque você tem que dizer, se alguém disser a este monte, você tem que falar ao monte, a vocalização da sua o quê? Fé. A Bíblia diz que você deve crer e não duvidar. No mesmo lugar, o coração, ou crer ou duvidar, está o quê? No coração. Mas perceba que ele diz, você tem que ver o monte se levantar
e se lançar no mar. Você tem que ter a imagem. Então escute. Quando todos nós começarmos a amadurecer na fé e começarmos a, de fato, exercitarmos a nossa fé, todos nós sairemos do nosso quarto, melhor, antes de sairmos do quarto, nós iremos agradecer a Deus pela resposta que nós já obtemos. Você já sai do quarto possuidor daquilo que você orou. E sinceramente, você já nem mais ora por aquilo. Aquilo para você já aconteceu. É essa a maturidade da fé que devemos chegar. Alguém pode dizer aleluia? Aquilo já aconteceu. Aí, meu irmão, você vai para a Bíblia, você vê que Jesus fazia isso. Ele orava e depois ele imediatamente agradecia, porque para ele já o quê? Já aconteceu. Alguém pode dizer glória a Jesus? Diga comigo, orar. Diga comigo, orar sem nenhuma dúvida. Então você já entendeu que até aqui o desejo de Deus é que temos uma vida de realização e não uma vida de frustração. Mas para isso eu preciso primeiro aprender como Deus trabalha. E segundo, aprender o que Deus pensa a respeito. Em outras palavras, eu preciso aprender qual é a vontade de Deus a respeito daquilo que eu estou orando. E último, a cereja em cima do chantilly. Aqui. Último, aprenda a estar com Deus. Uau! Aprenda a estar com Deus. Aleluia. Em outras palavras, conheça-o. E aqui a gente vai para o texto clássico. Vai comigo em Salmo de número 37, verso 4. Nós vamos ler 2 versículos desse salmo, o verso 4 e o verso 7. Mas vamos ler o 4 primeiro. Salmo 37, verso 4. Você está comigo? Diga glória a Deus. Você está comigo? Diga aleluia. Amém. Você está aprendendo algo essa noite? Diga amém. A Bíblia diz assim: busque no Senhor a sua alegria, e Ele lhe dará os desejos do seu coração. Meu Deus! Alguém pode dizer aleluia? Busque no Senhor a sua alegria e Ele lhe dará os desejos do seu... Pare um pouquinho, pense um pouquinho antes da gente continuar. Deixa essa palavra entrar em você. Amém? Busque no Senhor a sua alegria. Veja que o Senhor vem antes do que as coisas que você deseja. Aí a Bíblia diz, e Ele, e aqui é aditivo. Vocês entendem o que é aditivo? Vem depois, vem como consequência. Eu busco no Senhor a minha alegria e Ele então me dará os desejos do meu... Ok, agora escute, preste minha atenção. Antes de eu ler o verso 7 com vocês, segura ainda aí, não apresenta aí do verso 7. Eu vou ler esse mesmo salmo, salmo de número 37, verso 4. Mas deixe eu ler para vocês na Bíblia Viva. Olha o que ela diz nessa versão. Faça do Senhor a sua grande alegria. Vou repetir. Faça do Senhor a sua grande alegria e Ele dará a você os desejos do seu coração. Meu Deus. Irmãos, o seu grande contentamento, a sua grande felicidade, a sua grande alegria não é o que Deus te dá, é a presença dEle. Irmãos, se você consegue buscar a Deus como a maior fonte da sua alegria, quando você está feliz de estar com Deus, o que Deus vai negar a você? Vocês entendem? Mas nós fazemos o inverso. Eu estou tentando convencer Deus a me dar coisas. Não, meu irmão. Não busque as coisas, busque a Deus. Amém? Aí a Bíblia diz, faça. Meu irmão, sou eu que vou fazer isso. Eu vou fazer de Deus a fonte da minha alegria, do meu prazer. Não são as pessoas, não são as coisas, não é o terno, não é o carro, não é a casa, não é o dinheiro, não é a conta bancária, é Deus. Deus é a minha alegria.
Quando eu entro no quarto, eu me encontro com Ele. É meu prazer. É minha alegria, meu contentamento. Irmãos, sério. O meu maior temor é um dia perder a presença de Deus. Porque não existe, irmãos. Você perde um relógio, você entra numa loja e compra outro. Capaz até você comprar um melhor do que aquele era velho. Vocês entendem ou não? Há tantas coisas que você perde, você com dinheiro compra, traz outro para a sua vida. Mas, meu irmão, se você perde a presença de Deus, como recobrar uma coisa que todo o dinheiro no mundo não pode pagar? Meu irmão, há versículos na Bíblia tristes, e um deles a Bíblia diz, então Sansão procurou a sua força novamente, a Bíblia diz, mas ele não tinha se apercebido que o Espírito de Deus já havia se afastado dele. Meu Deus, como eu leio esse texto com temor. Imagine o Espírito se afastar de você. Ele ir para longe de você, não porque você não é perfeito, mas é porque você não liga para Ele. Ele não é importante para você. Ele não é a sua fonte de alegria. Você está buscando isso nas pessoas. Irmão, buscar contentamento nas pessoas é o mesmo que beber água em uma garrafa vazia. Não vai adiantar? Elas são tão necessitadas de Deus quanto você. Seu contentamento é o seu Deus. Amém? Aí agora, quando você está contente em Deus, você derrama essa alegria nas outras pessoas, derrama essa felicidade nos outros. Amém? É muito bom estar perto de pessoas positivas. É maravilhoso, sim ou não? Bom não é? Prepare pessoas negativas, as façam as outras. Pessoas positivas, elas agregam. As pessoas gostam de estar perto de pessoas positivas. Pessoas cheias de vida, de energia, de alegria, de ânimo. Mas isso não vem à toa. Vem de algum lugar. Vem da fonte. A árvore de... Vocês entendem como a Bíblia... Vocês amam a Bíblia? Vocês amam a Bíblia, igreja? Vamos ler o verso 7. E aqui fechamos. Deus está falando com você essa noite, diga amém. Mesmo Salmo 37, verso 7. Olha o que aqui diz, irmãos. Para você ficar angustiado, correndo de um lado para o outro. A Bíblia diz, descanse na presença do Senhor. Espere nele com paciência, meu Deus. Upomane, lembra de domingo? Upomane. Aquele que espera pacientemente por algo ou por alguém. Descanse na presença faça dele o seu tudo, irmãos. Amém? Ele é seu abrigo, ele é o seu rochedo, ele é o seu castelo forte, ele é a sua porção, ele é a sua herança, ele é tudo. Irmãos, então, por que eu fiz a mensagem de propósito nessa ordem? Porque eu deixei o ponto mais importante para o final. Vamos inverter? Aprenda a conhecer a Deus. Amém? E quando eu conheço a Deus, consequentemente, eu consigo aprender qual é a sua vontade. Eu nunca vou descobrir a vontade de Deus se eu não estiver com quem? Se eu não estiver com quem? Com Ele. Então, primeiro eu aprendo a conhecê-lo, aprendo a estar com Deus. Faço dele a fonte da minha alegria, do meu contentamento. Então, depois eu aprendo como ele trabalha, qual é a vontade dele, eu aprendo o que ele pensa a esse respeito, qual é a vontade dele, amém? Porque eu estou com ele. Então aí eu vou orar de acordo com a sua vontade. Eu aprendo a forma que ele trabalha, eu já sei como Deus trabalha, eu ando tanto com ele, eu caminho tanto com ele, como eu sei como Deus trabalha. Hoje a pastora me mostrou um vídeo de uma menina, ela dizendo assim, Deus não tem culpa se você tem amnésia. Não significa porque Deus não falou de novo com você, que Ele já não tenha falado a primeira vez. Agora imagine se ele ficar tentando se lembrar o tempo todo o que Ele lhe disse. Você que tem que lembrar das coisas que Deus diz e permanecer no que Deus diz a você. Amém? E realmente, irmãos, a Bíblia diz, uma vez Deus falou, 2 vezes
eu ouvi. Sou eu que tenho que ouvir várias vezes. Deus fala uma vez. Eu tenho que guardar aquilo que Deus falou comigo. Amém? E ficar na vontade dEle, na palavra dEle. Todos aqui, Deus tem uma promessa para a sua vida. E isso não é palavra motivacional, é Bíblia. Deus nos ama, Ele ama você. Irmãos, Ele te ama de forma individual. A Bíblia diz que, irmãos, eu amo os meus filhos, mas eu não sei quantos fios de cabelo tem na cabeça deles. Mas a Bíblia diz que até os fios da nossa cabeça estão contados. Então Deus nos ama, Ele se preocupa com a nossa vida, Ele se importa. Mas essa é a ordem. Aprender a estar com Deus, aprender qual é a vontade dEle e aprender a forma que Deus trabalha. Ainda que Deus sabe tudo, eu preciso transformar esses desejos em uma oração. E uma oração carregada de quê? De fé. Alguém pode dizer aleluia? Quantos foram abençoados hoje? Amém? Quantos já estão animados para entrar no lugar secreto? Quantos estão animados para entrar no lugar secreto? Amém. Precisamos ter nós precisamos viver uma vida de frustração? Não. Podemos, diante de todos os problemas, ter uma vida de realização. Porque a Bíblia diz que o sonho realizado é árvore de vida. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar juntos. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Ele é bom. O Senhor é bom todo o tempo. Aleluia. Levante suas mãos para os céus e diga assim comigo: querido Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra, que hoje me ensina a conhecer ao Senhor como a fonte de toda a minha alegria e de todo o meu contentamento. Mas descubro hoje também que é a tua vontade conhecer os desejos do meu coração e realizá-los dentro da sua vontade, dentro daquilo que o Senhor diz em sua palavra. E eu sei que a forma que o Senhor trabalha é através da fé. Eu preciso orar e esperar com paciência, em fé, pela realização dos meus pedidos. Senhor Jesus, a partir de hoje, vou viver nessa dimensão em que eu não vivo na frustração, eu vivo na realização, segundo a tua vontade, segundo o teu querer. A ti a glória. Amém. Amém. Ore aí onde você está agora. Pode aplaudir Jesus, pode aplaudir. Ok. Algo que você precisa que aconteça nos próximos dias ou na próxima semana. Não faça vários pedidos agora. Faça um único pedido agora, cheio de fé. Faça um pedido agora ao Senhor. Aí onde você está. Faça um pedido a Deus. Algo que você deseja, ou que você precisa que aconteça nos próximos dias. Algo em curto tempo, você precisa ver realizado. Faça esse pedido a Deus com o seu coração cheio de... Faça uma oração carregada de fé agora. Eu creio que fé nasceu em seu coração depois dessa... Você não vai orar igual. Talvez você orasse diferente antes da mensagem. Mas depois dessa mensagem, você vai orar diferente. Ore agora. Ore onde você está. Eu trouxe a lenha, eu sou o sacrifício, tu tens o fogo que queima tudo em mim. Ore, igreja. Deixa ele ouvir deixa ele ouvir o desejo do seu coração. Você declarou que ele é a fonte da sua alegria, do seu contentamento. Deixa ele escutar o desejo do seu coração. Transforma o desejo do seu coração agora em uma oração. Eu trouxe a lenha, eu sou o sacrifício, tu tens o fogo que queima tudo em mim.
Não deixe nada aqui que não pertence a ti. Acenda o fogo em mim, mora em mim. Todos os amores eu escolho a ti. Acenda o fogo em mim, mora em mim. De todos os lugares eu escolho a ti. Onde o fogo não apaga, onde o amor não falha, onde a paz reina, É o melhor. onde o fogo não apaga, onde o amor não falha, onde a paz reina, é o melhor lugar. Onde eu possa estar. Não há nada que eu queira mais, não há nada que eu queira mais, não há nada que eu queira mais. O teu amor me satisfaz. Não há nada que eu queira mais, não há nada que eu queira mais, não há nada que eu queira mais. O teu amor me satisfaz. Nós vamos cantar essa música novamente do começo. E enquanto nós adoramos, toda a igreja, enquanto adoramos ao Senhor, nós vamos apresentar a Deus um outro tipo de adoração também, que é a nossa oferta, nosso dízimo. Entregue a Deus o seu melhor. Olha quanto de contentamento, de alegria você tem. A Bíblia diz que é desejo de Deus que sejamos gratos. Apresente hoje uma oferta de gratidão a Deus pela bondade, pelo sustento. Como eu disse, nós não oramos para abençoar a comida já é uma bênção de Deus. Agradeça a Deus por tudo que você já tem em Cristo e por tudo que Ele ainda vai fazer em seu nome. Vamos entregar nossos dízimos e ofertas, plantando sementes generosas no altar de Deus. Toda a igreja, enquanto adoramos, do começo. Eu trouxe a lenha, eu sou o sacrifício, tu tens o fogo que queima tudo em mim. Não deixe nada aqui que não pertence a ti. Eu trouxe a lenha, eu sou o sacrifício, tu tens o fogo que queima tudo em mim. Não deixe nada aqui que não pertence a ti. Acenda o fogo em mim, mora em mim. De todos os amores eu estou. Toda a igreja, acenda. Levante suas mãos, irmãos. Levante suas mãos e adore Ele, adore Ele. Mora em mim. De todos os lugares eu estou. Mais uma vez. Onde o fogo não apaga, onde o amor não falha, onde a paz reina, onde o fogo não apaga, onde o amor não falha, onde a paz reina, é o melhor lugar. Onde eu possa estar. Não há nada que eu queira mais, não há nada que
teu amor me satisfaz. Não há nada que eu queira mais, não há nada que eu queira mais, não há nada que eu queira mais. O teu amor me satisfaz. Senhor Jesus, nós te queremos mais que tudo nesta vida. Nós te amamos, Jesus. Tu és o bem da nossa vida, Tu és a nossa herança, nossa porção. Tu és o nosso melhor presente. Nada se compara a estar na Tua presença. Não há nada nessa vida que venhamos a desejar mais do que o Senhor. Não há pedido que façamos ao Senhor maior do que esse, de te conhecer. Tua palavra diz: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. E esta é a verdadeira vida, esta é a vida eterna. Conhecer a Deus e a Jesus Cristo, seu Filho, a quem Tu enviaste. Queremos te conhecer profundamente, Senhor. Que a nossa vida possa ser essa, de que o Senhor seja a nossa alegria, a fonte do nosso contentamento. E à medida em que fazemos do Senhor a nossa alegria, o Senhor realiza os desejos do nosso coração, porque os desejos do nosso coração estarão alinhados com o seu coração, com a sua palavra e com a sua vontade. Obrigado, porque hoje mesmo o Senhor está prosperando a nossa casa, o nosso lar, suprindo cada uma das nossas necessidades. Tu és um bom Deus, Tu és um Pai cuidadoso, um Pai presente, um Pai amoroso. E o Senhor está agora mesmo suprindo a minha casa, suprindo o meu lar, me dando tudo o que eu preciso generosamente. E me dando com excedente, me dando a mais, para que eu possa abençoar outras vidas, para a glória do Teu nome, para a glória de Jesus, Teu Filho. Amém. Alguém pode dizer aleluia? Amém. Aleluia. Quantos foram abençoados essa noite? Amém. Glória a Deus. Amém. Eu também estou muito abençoado aqui, mas muito. Meu coração chega a estar ardendo, pegando fogo por essa presença maravilhosa de Jesus. Amém? Este é o verdadeiro motivo de estarmos juntos. Sempre será Ele, sempre será Jesus o motivo da nossa reunião. Amém? Glória a Deus. Levante suas mãos. Que o amor de Deus, o nosso querido Pai, e a graça de Jesus, seu lindo Filho, e a comunhão do Espírito Santo, esteja hoje com a sua vida, com a sua casa, com a sua linda família, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Um beijo grande no coração de vocês e lembre-se que a graça esteja com vocês. Nos vemos domingo às 9 da manhã. Não há nada que